Livro de Jó, capítulo 22. A terceira resposta de Elifaz a Jó. Então Elifaz de Temã respondeu: Pode alguém fazer algo para ajudar a Deus? Pode alguém, ainda que sábio, lhe ser útil? Que vantagem há para o Todo-Poderoso em você ser justo? Ele ganharia alguma coisa se você fosse perfeito? É por causa do seu temor que ele o acusa e traz juízo contra você. Não, é por causa da sua perversidade. Os seus pecados não têm limites. Por certo, você emprestou dinheiro ao seu amigo e exigiu roupas dele como garantia. Sim, você o deixou sem ter o que vestir. Recusou-se a dar água ao sedento e comida ao faminto. Pensou que a terra pertencia aos poderosos e que somente os privilegiados tinham direito a ela. Mandou a viúva embora de mãos vazias e acabou com as esperanças dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e estremece com temores repentinos. Por isso está em trevas e não consegue ver, e ondas de águas o cobrem. Deus é grande, mais alto que os céus, mais alto que as estrelas distantes. Você, porém, te responde: Por isso, Deus não vê o que eu faço. Como pode julgar através da densa escuridão? Nuvens espessas se movem ao seu redor, e Ele não pode nos ver. Está lá no alto, caminhando pela abóbada do céu. Você continuará nos velhos caminhos, nos quais sempre andaram os perversos. Eles foram levados em tenra idade. Os alicerces da sua vida foram arrastados pela correnteza, pois disseram a Deus: Deixa-nos em paz. O que o Todo-Poderoso pode fazer conosco? E, no entanto, foi Ele que lhes encheu o lar de coisas boas. Por isso quero distância desse modo de pensar. Os justos se alegrarão ao ver a destruição dos perversos, e com desprezo os inocentes zombarão deles. Dirão: Vejam, os nossos inimigos foram destruídos e as suas riquezas consumidas pelo fogo. Sujeite-se a Deus e terá paz, então as coisas lhe irão bem. Ouça as instruções de Deus e guarde-as no coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, será restaurado. Portanto, coloque a sua vida em ordem. Se abrir mão da sua cobiça por dinheiro e lançar no rio o seu ouro precioso, o Todo-Poderoso será o seu tesouro. Ele será a sua prata de grande valor. Então você se alegrará no Todo-Poderoso e levantará os olhos para Ele. Orará a Deus e Ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. Será bem-sucedido em tudo o que decidir fazer, e a luz brilhará em seu caminho. Se os outros estiverem com dificuldade e você disser: Ajuda-os, Deus o salvará. Até mesmo pecadores serão resgatados. Sim, serão resgatados, porque você tem mãos puras. Capítulo 23. O oitavo discurso de Jó. Resposta a Elifaz. Então Jó falou novamente: A minha queixa hoje ainda é amarga, e me esforço para não gemer. Se ao menos eu soubesse onde encontrar a Deus, iria ao seu tribunal, exporia a minha causa e apresentaria os meus argumentos. Ouviria a sua resposta e entenderia que ele me dissesse: Acaso ele usaria o seu grande poder para discutir comigo? Não, ele me ouviria com imparcialidade. Os justos podem lhe apresentar a sua causa. O meu juiz me absolveria de uma vez por todas. Se vou para o leste, lá ele não está. Sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. E, no entanto,
Ele sabe aonde vou. Quando ele me provar, sairei puro como ouro, pois permaneci nos caminhos de Deus e segui os seus passos e nunca me desviei. Não me afastei dos seus mandamentos, dei mais valor às suas palavras do que o alimento diário. Mas quando ele toma a sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja, portanto, fará comigo tudo o que planeou. Ele controla o meu destino. Não é de admirar que eu me apavore em sua presença. Quando penso nisso, entro em pânico. Deus fez o meu coração desfalecer. O Todo-Poderoso me encheu de medo. A escuridão me cerca. Há densas trevas e impenetráveis por toda a parte. Capítulo 24. Jó pergunta por que é que os perversos não são castigados. Por que é que o Todo-Poderoso não marca uma data para o seu juízo? Por que é que os que o conhecem esperam por ele em vão? Os perversos mudam os marcos das divisas, roubam rebanhos e os trazem para os seus pastos. Levam o jumento que pertence ao órfão e exigem o boi da viúva como penhor. Os pobres são empurrados para fora do caminho e os necessitados se escondem para se proteger. Como jumentos selvagens nas regiões áridas, passam todo o tempo em busca de comida. Até no deserto procuram alimento para os seus filhos. Fazem a colheita de um campo que não semearam e recolhem as uvas nas videiras dos perversos. Passam a noite nus e com frio, pois não têm roupas nem cobertas. Encharcados pelas chuvas das montanhas, encolhem-se junto às rochas por falta de abrigo. Os perversos arrancam o filho da viúva do seio dela. Tomam o bebê como garantia por um empréstimo. Os pobres andam nus por falta de roupas. Colhem alimento para os outros enquanto passam fome. E espremem azeitonas para obter azeite, mas não podem prová-lo. Pisam uvas para fazer vinho enquanto passam sede. Os gemidos dos que estão para morrer sobem da cidade, e os feridos clamam por socorro. Mas Deus não faz caso dos seus lamentos. Os perversos se revoltam contra a luz, não reconhecem os caminhos dela, nem permanecem em suas estradas. O assassino se levanta bem cedo para matar os pobres e os necessitados. À noite, ele se torna ladrão. O adúltero espera o cair da noite, pois pensa, ninguém me verá. Esconde o rosto para ninguém o reconhecer. Os bandidos arrombam casas à noite e dormem durante o dia. Não estão acostumados com a luz. A noite escura é a sua manhã. Aliam-se aos terrores da escuridão. Mas como a espuma num rio, desaparecem. Tudo o que possuem é amaldiçoado e temem entrar nas próprias videiras. A sepultura consome os pecadores, como a seca e o calor consomem a neve. A sua própria mãe se esquecerá deles. Para os vermes terão sabor doce. Ninguém se lembrará deles. Os perversos serão derrubados como árvores. Enganam a mulher que não tem filhos para defendê-la. Não socorrem a viúva necessitada. Deus, em seu poder, leva embora os ricos, ainda que prosperem. Não têm garantia de que viverão. Talvez lhes seja permitido ficar em segurança, mas Deus os vigia sem cessar. Ainda que sejam importantes agora, depressa desaparecerão, como todos os outros, cortados como espigas de cereal. Acaso alguém pode afirmar o contrário? Quem pode provar que eu estou errado?
Capítulo 25. A terceira resposta de Bildade a Jó. Então Bildade de Suá respondeu: Deus é poderoso e temível, Ele impõe a paz nos céus. Quem pode contar o seu exército celestial? Acaso a sua luz não brilha sobre toda a terra? Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode alguém nascido de mulher ser puro? Deus é mais glorioso que a lua, brilha mais do que as estrelas. Comparados a Ele, somos larvas. Nós, mortais, não passamos de vermes. Capítulo 26. O nono discurso de Jó. Resposta a Bildade. Então Jó falou novamente: Grande ajuda você deu aos indefesos, belo socorro prestou aos fracos. Como esclareceu a minha ignorância, sábio conselho ofereceu. De onde tirou todas essas palavras de sabedoria? De quem é o Espírito que fala pelo seu intermédio? Tremem os mortos, aqueles que vivem debaixo das águas. O lugar dos mortos está nu diante de Deus. O lugar de destruição está descoberto. Deus estende o céu do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Envolve a chuva com densas nuvens e elas não se rompem com o peso da chuva. Encobre a face da lua e a esconde com as suas nuvens. Criou o horizonte ao separar as águas e definiu o limite entre dia e noite. Tremem os alicerces do céu, estremecem diante da sua repreensão. Com o seu poder, acalmou o mar. Com a sua habilidade, despedaçou o monstro marinho. Com o seu sopro, trouxe beleza aos céus. Com a sua mão, feriu a serpente veloz. Isso é apenas o começo de tudo o que ele faz. Um mero sussurro da sua força. Quem pode compreender o trovão do seu poder? Capítulo 27. O discurso final de Jó. Jó continuou a falar: Juro pelo Deus vivo, que tirou de mim os meus direitos, pelo Todo-Poderoso que me encheu a alma de amargura. Enquanto eu viver e tiver o fôlego de Deus nas narinas, os meus lábios não pronunciarão maldades e a minha língua não falará mentiras. Jamais darei razão a vocês. Defenderei até a morte a minha integridade. Afirmarei a minha inocência sem hesitar. Por toda a vida terei a consciência limpa. Que o meu inimigo seja castigado como os perversos e o meu adversário como os que praticam o mal. Pois que esperança têm os ímpios quando Deus os elimina, quando Ele lhes tira a vida? Acaso Deus lhes ouvirá o clamor quando vier sobre eles o sofrimento? Acaso se alegram no Todo-Poderoso? Podem clamar a Deus a qualquer momento? Eu lhes ensinarei sobre o poder de Deus. Não esconderei nada a respeito do Todo-Poderoso. Vocês, porém, já viram tudo isso e, no entanto, dizem essas coisas inúteis. Isso é o que os perversos receberão de Deus. Esta é a herança que o Todo-Poderoso dará aos opressores. Pode ser que tenham grandes famílias, mas os seus filhos morrerão em guerras ou de fome. Uma praga eliminará os que sobreviverem, e nem mesmo as suas viúvas chorarão por eles. Pode ser que os perversos tenham muita riqueza e acumulem montes de roupas, mas os justos vestirão essas roupas e os inocentes repartirão essas riquezas. Os perversos constroem casas frágeis,
como teias de aranha, precárias como o abrigo temporário do vigia. Os perversos são ricos quando vão dormir, mas ao acordar, veem que toda a sua riqueza se foi. O terror os encobre como uma inundação e são arrastados pelas tempestades da noite. Um vento do leste os carrega e desaparecem, arranca-os do seu lugar, sopra violentamente sobre eles, sem piedade. Lutam para escapar do seu poder. Então, todos batem palmas e riem deles com desprezo.